sejam f de x em R e A um ponto de acumulação de x pela direita e pela esquerda. Então, limite de f de x quando x tende a A é igual a L, C e somente C, limite de f de x quando x tende a A pela esquerda e o limite de f de x quando x tende a A pela direita são ambos iguais a L. Vamos ver a demonstração desse resultado. Vou começar com a ida. Aqui eu tenho como hipótese que limite de f de x quando x tende a A é igual a L, e o que eu quero demonstrar é que limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual ao limite de f de x quando x tende a A pela direita, que é igual a L. Vou fazer isso usando a definição de limite lateral. Fixe epsilon maior do que zero. Agora o que eu vou fazer é usar o fato de que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Existe um delta maior do que zero, tal que se x é diferente de A e pertence ao intervalo A menos delta, A mais delta, intervalo aberto, então módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Aqui eu tenho o intervalo A menos delta, A mais delta, e o que está sendo dito é que se x é diferente do A e está nesse intervalo, então essa desigualdade é válida. Claramente, em particular, se o x está no intervalo A menos delta A, então essa desigualdade vai ser válida também, porque se o x está dentro desse intervalo A menos delta A, então, obviamente, ele está no intervalo A menos delta, A mais delta. Da mesma forma, se o x estiver no intervalo A mais delta, então, como está dentro do intervalo A menos delta, A mais delta, essa desigualdade vai valer também. Vou escrever isso agora. Dessa primeira implicação, eu extraio a conclusão de que limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é igual a L. Perceba que aqui o x é menor do que o A, se ele está no intervalo A menos delta A. Por isso, x tende a A pela esquerda. E aqui, x é maior do que A, porque x está no intervalo A mais delta. Então, dessa segunda implicação, eu concluo que limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é igual a L também. E aqui eu tenho demonstrado a ida. Agora eu vou demonstrar a volta. Na volta, a hipótese é que esses dois limites laterais existem e são ambos iguais a L. E a tese, o que eu quero demonstrar, é que limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Eu vou fazer a demonstração desse fato usando a definição de limite. Como eu vou fazer a demonstração de que limite de f de x quando x tende a A é igual a L usando a definição de limite, eu vou começar fixando um epsilon maior do que zero arbitrário. E o que eu quero fazer é provar que existe um delta maior do que zero, delta dependendo desse epsilon, tal que se x pertence ao domínio da função f e é diferente do A, e módulo de x menos A é menor do que delta, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então aqui eu deixei de maneira explícita onde eu quero chegar. Vamos lá, vamos usar as hipóteses de que limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a L e que limite de f de x quando x tende a A pela direita também é igual a L. Então, fixado esse epsilon maior do que zero, eu sei que existem Δ1 maior que zero e Δ2 maior do que zero, tais que se x pertence ao intervalo A menos Δ1 A, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. E se x pertence ao intervalo A mais Δ2, então também módulo de f de x menos L é menor do que epsilon.
Essa primeira implicação vem do fato de que limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a L. E a segunda implicação vem do fato de que limite de f de x quando x tende a pela direita também é igual a L. Vamos visualizar isso aqui. Aqui eu tenho a reta real, intervalo a menos delta1, a. Vamos imaginar que aqui está esse intervalo, a menos delta1, a. O que está sendo dito aqui é que se x pertence a esse intervalo, a menos delta1, a, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. E a segunda implicação diz que se x pertence ao intervalo a mais delta2, agora é um intervalo à direita do a mais delta2. Então, f de x menos L em módulo é menor do que epsilon. Perceba que se eu tomar agora um intervalo com raio delta2 com centro no a, está mais ou menos aqui, a menos delta2. Se o x está dentro desse intervalo de raio delta2 e centro em a, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon por causa da primeira implicação, porque o x vai estar dentro daquele intervalo a menos delta1, a. Essa desigualdade aqui também vai valer porque o x está dentro desse intervalo a mais delta2. O que eu acabei de mostrar é que se eu tomar um intervalo com centro no a e raio igual ao mínimo entre delta1 e delta2, então essa desigualdade aqui vai acontecer. No caso do meu desenho, esse delta mínimo é o delta2. Mas em geral eu não sei qual é o menor, então eu escrevo assim: seja delta o mínimo entre delta1 e delta2, ou seja, o menor deles. Então, se x pertence ao intervalo a menos delta, a mais delta, e o x é diferente do a, porque perceba que aqui eu tenho dois intervalos abertos, a menos delta1, a, e a mais delta2, que não contém o ponto a. Então aqui eu tenho que supor o x diferente do a. Se x é diferente do a e x pertence ao intervalo a menos delta, a mais delta, então módulo de f de x menos L, eu vou apagar essa parte aqui, é menor do que epsilon. Agora escrever que x é diferente do a e pertence ao intervalo a menos delta, a mais delta, é a mesma coisa que escrever isso aqui. Então aqui vai ficar, substituindo, se módulo de x menos a é menor do que delta e maior do que zero, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, e eu obtive exatamente o que eu tinha dito acima que eu deveria obter para concluir que limite de f de x quando x tende a é igual a L, e isso encerra a demonstração.